Olá, caro viajante, por favor, sente-se, tome uma bebida comigo e ouça as minhas inúmeras histórias que eu adquiri durante as minhas viagens. Meu nome é Leonardo Maclaudio e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Sem mais delongas, senta que lá vem a história. finalmente chegamos à penúltima semana do ano de 2020, semana de Natal, e como é uma semana de festas e celebrações, eu queria falar com vocês sobre um tema mais leve. Por isso, o episódio de hoje de mitologia nórdica, histórias do norte, eu vou falar sobre algo mais calmo, tranquilo, mais feliz, alegre, que é o destino. É isso mesmo. Como tivemos muitos problemas este ano, eu quero falar para vocês sobre aquelas que regem o destino de todos os seres dentro da cultura nórdica, que são as Norns. Em várias fontes antigas escandinavas, germânicas e romanas, são citadas e descritas entidades espirituais envolvidas diretamente com o desenvolvimento e a proteção de cada ser humano, que estão presentes nas transcrições da sua vida e nos ritos de passagem. Por serem detentoras de dons proféticos e guardiãs da sabedoria ancestral, elas contribuem para a formação e a evolução do destino individual com aprendizados, orientações, auxílio, desafios e testes, tornando-se assim mestras e protetoras, tanto ativas como permanentes. Então, vou falar para vocês sobre as Norns, as senhoras nórdicas do destino. Como já falei em vídeos anteriores, a árvore do mundo, a Yggdrasil, ela tem 3 raízes. Uma é situada sobre o reino de Niflheim, que abriga a fonte de Hvergelmir, que é de onde brotam os 12 rios de Elivagar. A segunda é na altura do reino de Jotunheim, abrigando a fonte de Mimir, que guarda a sabedoria e o conhecimento arcaico e a memória coletiva. Eu vou deixar no card e na descrição o link para o vídeo que eu falei anteriormente sobre o deus Mimir e também sobre a fonte dele. A terceira é onde fica a fonte de Urd. E dessa fonte, as Norns, elas tiram a água para molhar as raízes da árvore Yggdrasil, cobrindo-as em seguida com argila existente ao redor, mantendo assim a vitalidade da árvore, que ela é sempre ameaçada pelo dragão Nidhogg, que rói incessantemente as raízes com a intenção de destruí-las. As Norns têm uma função cósmica, que é estabelecer as leis e também modelar os destinos individuais de todas as criaturas dos 9 mundos, inclusive das divindades. Suas ações são determinadas por um poder maior chamado de Orlog, que é o destino, que abrange a trajetória de todos os mundos e seres, até mesmo do universo. Elas não são subordinadas a nenhuma divindade e não se sabe com precisão a sua origem. Apenas que elas simplesmente apareceram no início dos tempos, sendo, portanto, imemoriais e eternas. Algumas fontes as consideram descendentes dos gigantes, aparecendo no final da Idade de Ouro, para prevenir os deuses sobre males futuros e os ensinar a fazerem bom uso do presente, lembrando as lições do passado. Elas teriam nascido das maçãs de ouro que cresciam na árvore do mundo, imbuídas de vida e conhecimento, permitindo apenas a deusa Iduna que as colhesse e dividisse entre os demais deuses. As Norns não são agentes causais, elas não causam nada, mas elas são instrumentos luminosos que recebem, transformam e redirecionam as energias das ações e dos atos de volta à sua origem. Seus nomes são representativos das suas atribuições ligadas à passagem do tempo e à tessitura do Weird, que é o destino, tanto da humanidade
dos deuses e de todos os seres. O nome da Norne mais velha é Urd. Ela é associada à fonte de Urd-Harbrunn, a fonte de Urd, e é similar ao tempo passado do verbo verda, ser, podendo ser traduzido por aquilo que já aconteceu. Ela é representada pela figura de uma anciã olhando sempre para trás. O nome da segunda Norne é Verdandi. Ela é associada com o presente do verbo verda, que é equivalente a aquilo que está sendo. E ela aparece como uma mulher madura, ativa e destemida, olhando para dentro da fonte. Skuld, o nome da terceira Norne, corresponde ao futuro, ou seja, aquilo que poderá vir a ser. E sua imagem é sempre de uma mulher velada, com a cabeça virada na direção oposta a Urd, segurando nas mãos um livro ou pergaminho enrolado. Percebemos claramente o alcance das Nornes sobre a passagem linear do tempo, regendo assim o passado, presente e o futuro, bem como o nascimento, a vida e a morte. Urd representa o resultado das ações e escolhas feitas no passado, e ela simboliza o destino, por ser chamado também de Wyrd, o termo precursor das palavras em alemão arcaico e inglês, significando destino, que é Wyrd e Weird. Os povos nórdicos não acreditavam na predestinação, mas nos resultados de cada ação, ato ou escolha que se repercutem ao longo da vida. Ressalta-se assim a importância das decisões e opções individuais passadas, atuando na modelagem até um determinado ponto das circunstâncias presentes. Resumidamente, os povos nórdicos, eles acreditavam, o que eu acredito que é verdade, é que todas as nossas ações passadas, né, elas interferem no nosso presente e no nosso futuro. Isso é basicamente uma lógica, é lógico, né? Não é uma lógica, né? Na verdade é algo lógico que podemos perceber, porque tudo que fizemos no passado e outras pessoas também fizeram no passado, podem interferir no nosso presente e no nosso futuro, mesmo se não tivermos contato com essas pessoas. Como, por exemplo, podemos usar o exemplo de guerras anteriores, que decisões passadas trouxeram certas ações para o nosso presente e futuro, como, por exemplo, a criação de diversos objetos que utilizamos atualmente, que foram criados para as necessidades da guerra, como por exemplo o MM e o doce de leite também, que por causa disso conseguimos um produto que acabou sendo usado depois das guerras que foram acabando ou diminuindo ou mudando de tempos em tempos. Por isso eu sempre falo para todos, quando eu tenho a oportunidade, tomem cuidado com as suas decisões e suas ações, que podem causar muito estrago no futuro, não só para você, como para aqueles próximos a você, mesmo se você não conhece essas pessoas. A segunda Norne, a do meio, é a Verdandi, que personifica o conceito do aqui e agora, ou seja, o presente. Ela é a força que nos conduz aos resultados das opções e decisões do passado, sendo a manifestação das nossas ações ou desistências. Ela retrata tudo o que fizemos no passado e está plasmado no nível físico, mental, emocional e espiritual na nossa vida presente. O momento presente ele é fugaz e passageiro, que desliza rapidamente para o desconhecido e imprevisível futuro. A terceira, que é a mais jovem, Skuld, ela simboliza vários conceitos, como futuro, necessidade, culpa e dívida. Por sermos controlados pela realidade física do tempo linear, necessariamente o nosso presente continuará no domínio de Skuld, que é o futuro. Ela representa o que vai acontecer no futuro como resultado das nossas opções passadas e presentes. Porém, o futuro ele é mutável, vago e nem sempre pré-determinado.
As opções que fazemos no presente podem corrigir ou superar os erros que fizemos previamente. É exatamente devido a essa possibilidade, sempre presente da mudança, que Skuld ela aparece velada, segurando um pergaminho nas suas mãos. O conceito de culpa é ligado às dívidas que temos e criamos permanentemente em relação aos outros seres, espécies, meio ambiente e ancestrais. A culpa ela é paga pela morte e o realinhamento da nossa alma. O nome Skuld é também citado como dirigentes das valquírias e padroeiras dos espíritos da natureza. Em um dos poemas irlandeses é descrita a aparição de 3 donzelas gigantes com feições monstruosas no salão onde os deuses estavam entretidos em um jogo de dados. Após jogarem as runas, eles preveem o destino do mundo fazendo vários vaticínios. Conclui-se do contexto do poema que antes da aparição dessas gigantas, provavelmente as Norns, existia paz e harmonia. Um tipo de jardim de Éden sem conflitos ou mortes. Após sua manifestação e a partilha dos presságios, começou a guerra entre os Aesir e Vanir, bem como os combates entre Thor e os gigantes, que continuaram sem parar até o embate e o cataclismo final do Ragnarok. Além das 3 Norns principais, são citados nos poemas outros arquetipos que cuidavam dos destinos dos elfos, anões e dos seres humanos individuais, denominadas de Norns pessoais. Elas apareciam nos nascimentos ou nos batizados e presidiam o destino das crianças, colocando nas suas unhas aquelas manchas brancas que são nomeadas Nornas, porque revelavam a sorte. Era comum a descrição dos dons e benesses dados por uma ou 2 das Norns, enquanto a terceira ela definia a dificuldade e as provações. É possível que essas mulheres na realidade fossem volvas ou valas, que são videntes, que desempenhavam as mesmas funções atribuídas às Norns, usando seus dons proféticos, aceitos e honrados sem questionamento. Elas oficiam nos altares das florestas e acompanhavam as tropas para incentivar os guerreiros ou para fazer sacrifícios visando sua vitória. Após a cristianização, infelizmente, essas mulheres foram perseguidas, sendo-lhes atribuídos pactos demoníacos e poderes maléficos. No poema Voluspa, há uma referência sobre os entalhes feitos pelas Norns em madeira, um ato semelhante ao antigo costume norueguês de registrar datas e idades por cortes feitos nos postes ou nas molduras de janelas e portas das casas. Diferente das parcas e moiras greco-romanas, as Norns não são descritas como tecelãs propriamente ditas, com exceção de algumas poucas citações nos Edas, em textos e histórias escritos após a cristianização, quando a expressão tecer o destino passou a ser uma metáfora comum. Em algumas histórias, elas aparecem tecendo teias enormes, estendidas do leste ao oeste, entrelaçando fios brancos e pretos, esses de mau augúrio, entoando canções solenes e seguindo na tessitura da padronagem pré-estabelecida pelas leis de Orlok. Uma definição mais acurada da atuação das Norns seria a modelagem do destino, o que inclui a duração e a qualidade da vida de cada ser. A existência individual ela pode ser comparada a um reservatório de poder obtido no nascimento, cuja natureza irá determinar as ações e as consequências. Atos positivos e honrados aumentam o poder, enquanto ações negativas e desonrosas diminuem a essência vital do ser, que determinará a força da alma pela sua quantidade e o caráter por sua qualidade. E eu imagino também que é por isso que temos pessoas
no comando. Não, vamos, corta isso aí, corta. Corta. Pula pro próximo. Agora, como eu falei para vocês sobre as Norns, que são as senhoras do destino, vou falar um pouco sobre o que elas regem, que é o Orlog e o Wyrd. O Orlog ele é definido de forma sucinta como as leis ou camadas primais que determinam o agora, o presente que foi moldado pelas ações passadas. Enquanto o Wyrd ele é a sorte ou destino individual, a predestinação que segue a lei de causa e efeito, semelhante ao conceito hindu do karma. O termo Wyrd ele foi desenvolvido a partir do verbo wirthon, em inglês arcaico, significando vir a ser. Seu equivalente em norueguês antigo sendo Urd, o mesmo nome da primeira Norna. Tanto Orlog quanto Wyrd são conceitos extremamente importantes e que desempenham um papel central na visão mítica, cosmológica e simbólica da tradição nórdica, sem ter nenhuma semelhança com a predestinação ou fatalismo da doutrina cristã. A raiz Ur ou Or designa a fonte primordial, enquanto Log são as leis ou camadas assentadas pelas Norns que decidem as circunstâncias, o tempo, o lugar e a família em que cada ser irá nascer. À medida que a vida segue seus cursos, novas camadas serão formadas pelas nossas opções, ao interagirmos com as ações de todos os outros com os quais estamos envolvidos. Podemos ver Orlog como uma série de camadas ou fios do passado, que continuam percutindo no presente como uma reação que segue a ação. É um conceito que se aplica do comportamento usual até o plano espiritual, definindo a direção do Wyrd, o traçado do destino. Algumas coisas não podem ser evitadas ou mudadas, mas somos responsáveis pela maneira em que respondemos a elas, pelas nossas ações, opções e atitudes presentes. As mudanças no Orlog são produzidas pela mente coletiva e acontece quando é atingida certa massa crítica. O Orlog ele é um movimento contínuo de ressarcimento e retificação objetiva pelo mal feito no passado e uma recompensa pelo bom comportamento. Resumindo, o que fizemos no coletivo no passado, recebemos no futuro de uma maneira como, por exemplo, não uma punição, mas algo para que possamos corrigir nossas ações futuras. Ou, se fizermos no coletivo algo muito bom no passado, recebemos uma recompensa, recebemos um futuro, né? Na verdade, no futuro não, recebemos o presente, que é um presente, de uma maneira boa, com bons acontecimentos. Após a morte, será escolhida a nossa situação em função do Orlog, que é parcialmente herdado. A ética parte do reconhecimento de que o Orlog ele é afetado pelas nossas ações, baseadas nas suas consequências, e não apenas nas intenções que lhe deram origem. Por isso, devemos refletir bastante antes de agir, para evitar fazer uma má escolha, mas oriunda de uma boa intenção. O Wyrd ele é um pouco mais flexível, sendo uma parte do Orlog, que é adaptada a um único indivíduo e a sua família, podendo ser mudado pelas circunstâncias e à medida do crescimento pessoal do indivíduo. O Wyrd ele pode ser assemelhado ao conceito habitual do destino, mas ele é muito mais abrangente. Ele inclui a soma das ações e escolhas individuais, bem como o destino predeterminado pelas Norns para aquela pessoa, sendo a união de tudo o que passou e tudo o que virá a ser manifestado durante a sua vida. Wyrd é tanto a causalidade como a consequência, e por isso ele muda constantemente. Ele é formado pela
teia das opções pessoais dos outros, da comunidade e até mesmo dos ancestrais, que influenciam a nossa evolução e consciência atuais. Não somos livres para fazer tudo o que imaginamos, mas também não estamos trancados dentro de uma estrutura rígida do destino. Até mesmo as divindades possuem seu próprio wyrd, pois na cultura nórdica elas não são onipotentes, mas presas pelo poder e o padrão da tessitura do wyrd. Nossas vidas são governadas pela lei do wyrd, mas suas várias camadas são formadas pelas nossas opções e ações. Esse processo ele pode ser comparado aos círculos formados se jogarmos uma pedra na água. Imagina, se outras pessoas jogarem pedras ao mesmo tempo, as ondas elas se sobrepõem, bem como o movimento dos peixes ou do vento pode alterar a superfície da água. A água ela representa o mundo e os círculos concêntricos indicam a distância e o efeito que cada pessoa que encontramos exerce sobre nós. Por isso, devemos ter cuidado com nossas ações, pois elas podem afetar não apenas nosso destino, porém também os destinos daqueles ao nosso redor, sendo pessoas que conhecemos como pessoas que ainda não conhecemos e vamos conhecer. Conclui-se, portanto, que a memória e a ação elas são entrelaçadas com responsabilidades e obrigações. Para melhorar o wyrd, são necessárias ações honrosas e justas. Ele não é estático, mas muda em função do modo de agir, pois a sorte flui do wyrd e é parte da matriz da alma. Os antigos povos nórdicos acreditavam que o wyrd ele piora com as ações desonestas e desleais, com mentiras e quebra de juramentos, com a falta de respeito perante as divindades e os ancestrais. Por isso, temos que tomar muito cuidado. E só resumindo, o Warlog ele é algo mais fixo, que já é pré-determinado, mas que pode ser alterado. E o wyrd ele é algo mais individual, que seria o que vai acontecer, o que pode acontecer dependendo das nossas ações. Por isso eu sempre falo, tomem cuidado com as suas ações. Como por exemplo, se você estivesse vendo este vídeo em 2020, estamos sofrendo uma pandemia, algo muito ruim, né? Então, para se proteger, o que você precisa fazer? Por exemplo, quando sair de casa, leva o álcool gel e usa máscara. E esse é um caso da parte do wyrd e da pedra quando cai na água, as ondas entrelaçando. Por quê? Se você sai de casa sem a máscara e você está num local público onde tem outras pessoas ao seu redor, você vai estar interferindo no destino daquelas pessoas, porque a sua decisão pode afetar aqueles que você ainda não conheceu, porque a onda da pedra que você soltou no lago vai interferir na onda da pedra de outra pessoa que você nem sabe que está ali. Por isso, tomem muito cuidado com as suas decisões. E, finalizando esse vídeo, também, se vocês estiverem vendo ele agora, 2020, dezembro, eu desejo a todos um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo e 2020 estamos aí de novo com mais histórias sobre a mitologia nórdica e todas essas criaturas e seres impressionantes e tudo que eles podem ensinar para nós, para que possamos ser melhores indivíduos e termos um Warlog e um wyrd mais em harmonia, para que nós não façamos, para que nossas decisões não interfiram de maneira negativa no Warlog e no wyrd dos outros indivíduos ao nosso redor. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Muito obrigado pela atenção, pessoal. E não esquece 3 coisas. 1, dá aquele joinha, é de graça, não paga nada. 2, eu sei que muitos assistem os meus vídeos, não são inscritos. Por isso, clica no botãozinho de inscrever-se
para fazer parte do canal e ajudar esse canal a crescer e espalhar a cultura nórdica, essa cultura tão rica que eu sempre digo, para outras pessoas, para mais pessoas. E terceiro e último, marque aquele sininho que tem do lado do inscrever-se, para que vocês possam receber notificações, para que assim o YouTube mande notificações dos vídeos que saírem no canal, para que vocês não percam nenhum episódio da mitologia nórdica, Histórias do Norte, assim como outras séries que eu tenho. Sendo assim, vou ficando por aqui, tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau!